Começou. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Hoje estamos todos Isabel Nascimento, querendo dançar de tanta alegria, tanto alívio no coração. Não quero aqui falar que acabaram as chances do Santos ser rebaixado, porque assim, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, ainda tem 0,32% de chance. E, gente, para quem tem alguma chance de ser rebaixado, já diria Alisson Lopes, 0,32 é muito. Então, eu não quero aqui cantar vitória antes da hora, mas o alívio é grande. Isabel Nascimento, você está aliviada? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Um pouco aliviada, Ni. Eu acho que ontem o resultado foi muito importante pra gente, mas ao mesmo tempo é o que você falou. Hoje a métrica é de 0,32. Ainda tem jogos. Essa métrica não quer dizer que hoje é isso e que agora só diminui, né? Acho que a gente tem que entender que é uma métrica totalmente flexível e que a gente tem duas partidas muito difíceis e que é muito complicado. O Santos tem uma pequena chance de um empate no Beira-Rio, eu acho que isso dá pra gente pensar assim, e chances nulas de você pensar, nulas não, né? O futebol eu não posso fazer isso. Mas assim, não estou visando o Flamengo, estou visando o comportamento do time do Santos diante do Flamengo em todas as últimas vezes que a gente se enfrentou. Então você tem aquela última vez em 2019, que minimamente você tem um bom resultado, você tem o 4-0 legal. Só que, além disso, depois você nunca mais teve um Santos minimamente sendo competitivo contra o Flamengo. Então eu vejo muito mais no sentido de não é o tempo deles, até porque a gente vai pegar um Flamengo, tomara que super de ressaca, né? Campeão da Libertadores, assim esperamos. Então, eu julgo que a gente tem dois times pela frente, que também o Inter tá oscilando muito, né? O Inter tem um time mais competitivo que o Santos, mais organizado, teve bons jogos, né? O Santos teve poucos jogos bons esse ano, o Inter teve bons jogos, teve até goleadas, até cima de São Paulo, tudo. Não sei se foi esse ano em cima de São Paulo, mas acho que foi. Então, eu acho que é isso, que essa métrica que a gente está falando pode vir a ser 10% na próxima, 15% na próxima, mas assim, para um time que já chegou a ter 40, se eu não me engano, hoje tá com fazer os 45 pontos, se eu não me engano, eu vi alguém falando que acho que foi o Corinthians que caiu com 44, que foi o único time que caiu com 44, mas que Não, eu ninguém nunca caiu com ouvi. 45. Não, foi em se eu não me engano, o Vitor Anjos, o assessor do Santos, falou na coletiva mesmo que o único time que caiu com 45 pontos desde o início dos pontos corridos foi o Coritiba em 2006. Então, assim, é muito difícil cair com 45 pontos. Ainda tem um monte de jogo para acontecer. Hoje mesmo, sexta-feira, tem o jogo do Grêmio contra o Bahia, que é um jogo bem importante na luta. Nossa, que horas que é? Que baita jogo. À noite, mas vai ser assim, um desespero. À noite, linda. Pesquisa você, não Não tem sei Google? agora. Eu não quero saber de nada, Bel. Eu tô tão louca. Esse relacionamento entre eu e o Santos é tão louco, tão abusivo, que de quarta para quinta eu dormi muito mal porque eu tava tensa com o jogo, sonhei com o jogo a noite inteira. E de quinta para sexta eu tava tão feliz, tão eufórica que eu demorei muito para conseguir relaxar e dormir. Então, assim, na minha cabeça, só os 45 pontos se importavam. Vamos ver agora. Como você falou, o time do Inter oscila muito. E Sim. então eu Talvez não não conte acho. com o Yuri Alberto, né? Oi? Eu acho que não tá contando com o Yuri Alberto. Não sei Ai, se ele tava tomara, viu? voltando. Porque lei do ex eu não estou interessada. Não Não, estou. mas antes da gente passar para a próxima partida, a gente tem que falar mais da partida que acabou de acontecer Sim. e falar do nosso bonitão de ontem, né? LL entrou em campo ontem e sentiu, né? Nossa Senhora, quem sentiu foi meu coração, Isabel Nascimento. Mas assim, eu fico um pouco em dúvida sobre o motivo dele tirar o top dele. Eu acho. Não, eu não falei disso, eu falei LL, O não falei LL, Lucas ML. Lima. Você tem toda a Exatamente. razão. Nossa, A então, gente eu queria precisa falar que agradecer. Eu queria o que Pirani agradecer. sentiu Neoquímica Arena, cara, Lucas Lima Lucas Lima. sentiu o Ele não Bueno tocou na Caldeira. bola. Lucas Lima não tocou na bola. Eu queria agradecer, porque eu me senti representada por cada torcedor do Santos que estava em Vila Belmiro e xingou esse desgraçado. Crispim e ele entraram e não encostaram na bola. O Crispim que deu aquele Crispim vem de chiliquinho. lesão, né? O Crispim É, vem de lesão, e acho que o Crispim é um cara que, assim, o Santos tentou, não deu certo no Santos, e é um cara que cresceu seu espaço no Fortaleza. Acho que isso é muito legal da gente pensar. Lucas Crispim
ele teve um espaço num time que é muito organizado. Até ontem você participou também do canal do Fortaleza, nós nos participamos essa semana, e é muito legal você ver como a importância da tô meio fanha, então pluralidade é uma palavra estranha para ser dita, pluralidade. Mesmo do esporte no país, né? Parar de olhar só para Sudeste. Eu acho que o Fortaleza ele não está se impondo como um time de tradição, ele está se impondo como um time competitivo, que não tira a tradição, tá? Mas ele está se impondo também com um time que você, peraí, eu vou pegar o Fortaleza? Ah, beleza. Não é mais beleza. Eu vou pegar o Fortaleza, vou ter que me estruturar. Então, E o Santos não vencia. O Santos não vencia o Fortaleza há 15 anos. Então, assim, foi muito importante. Mas o Fortaleza também nunca venceu na Vila, só falando da estatística do outro lado. Sim, mas você tinha 2 tabus, algum podia ser quebrado ontem. Exato. A gente que quebrou, vantagem. Vantagem, e, 100% coisa razão. Que eu quero te colocar agora numa sinuca de bico. Sei que você detesta essas coisas e vou te submeter a isso, mas quero saber não pedindo escalação, filha. Não é isso. Aliás, ontem eu falei com o Kleber Machado. Depois disso, fiz um podcast com o Kleber Machado. Que demais. Assistam não, o Santos ou Hoje Sim? Foi hoje, eu não sei quando que vai sair, esse final de semana. Eu não sei, eu fui convidada e ele falou com todas as torcidas para falar sobre a final, e ele falou, e aí, Isabel? Aí eu ouvi ele falando meu nome. É Isabel mesmo. Aí eu falei, eu esqueci meu time, qual que é mesmo? Ele também é cientista, no caso, né? Mas enfim, ele é. Será? Vou colocar aqui você nessa situação. Que eu sei que muita gente vai discordar da sua resposta, seja qual for, e muita gente vai concordar também. Você, para 2022, manteria Fábio Carille? Manteria. Ficando na Série A, manteria. Eu acho que tem que ficar o Paulista com ele. Aí você começa a fazer um Paulista em Aca, você começa a repensar. Mas, gente, o Santos não tem nem dinheiro para você ir atrás de um novo técnico. Você não consegue hoje... Não é horário para você pegar um estrangeiro, não é horário para você fazer nada diferente, cara. Eu sei que você está falando totalmente um pouco enviesada, né? O seu chefinho do Diário do Peixe, eu sei que é uma pessoa ligeiramente contra Fábio Carille, né? Mas eu manteria, eu pessoalmente manteria. Explodir a cabeça de Fábio Carille, em termos técnicos, tá, gente? Ele não tem nada contra a pessoa, mas eu acho... física, né? Sim, seria uma explosão de longe, tipo uma granada, assim. Não ia tocar nele, não. Mas eu acho que hoje, quando você olha para o Santos ficando na Série A, e não é ficando com jogos contra o Chapecoense, tá? É ficando com jogos contra o Fortaleza. O que eu quero dizer com isso? É com jogos que minimamente o Santos joga alguma coisa. Ontem se perde um pouco, mas faz um bom segundo tempo. Contra a Chapecoense foi um lixo. Então eu julgo muito que assim, é um Santos que tá evoluindo. E outra, você tem um time que ele tá encontrando o time agora. Você tem a volta do Piranha, a volta do Sandri e a volta do Kaique. Então, é a primeira vez que você tem a volta desses 3 caras, cara, eu tava fazendo a média de peso do Santos, eu acho que é 45 quilos. Porque se você coloca todos eles juntos, a média de peso é 45 e a de idade é 18, né? Mas eu acho que é um time que tá... Eu penso assim, por exemplo, o contrato do Tardelli. Cara, se continuar dessa forma, não vai renovar pro ano que vem, porque é um contrato, se eu não me engano, até o fim do ano, né? Sim, com possibilidade de renovar até o fim do Paulista. Talvez, Pauli, não sei, é que eu o vejo como uma pessoa muito esforçada. Ele parece muito que ele fez uma pré-temporada com o time, talvez isso mude, entendeu? E aí, já entrando no mérito do Carille... Mas como você vai mudar condicionamento? Não entendi. Não, acho que é mais eu não sei. Preparar de acordo com o treinador, não sei, acho que eu tô muito feliz hoje, não tô querendo criticar ninguém, mas... Não tô criticando, eu acho que ele quer mesmo se esforçar e dar mais pelo time, não tá conseguindo. Talvez. Mas como o Marinho também. Mas ontem parece que os dois jogaram no sacrifício físico, mas eu acho que, assim, essa temporada acabou com o Santos fisicamente, né? Emendar as temporadas e tal. Mas eu também ficaria com o Carille, porque pessoalmente eu não aguento mais recomeçar. E eu acho que o time do Santos não aguenta mais recomeçar. Perfeito, essa é a frase. Eu acho que não tem a menor condição. O Giovanni escreveu um texto falando que o Carille é um remédio para um Santos doente. Eu concordo com ele, mas a questão é que eu não acho... Mas o Cuca também era e a gente chegou na final da Libertadores, né? E eu não acho que ano que vem o Santos vai deixar de estar doente. Essa que é a questão, entendeu? Financeiramente, a gente vê cada dia um novo problema. Dificilmente vão ter muitas contratações. Acho que vai ser uma coisa vão ser contratações bem pontuais, precisa acontecer. Mas eu acho que até aqui o trabalho do Carille, ele é bastante razoável, ainda mais para pegar um time
totalmente afetado psicologicamente, sem uma pré-temporada. Não estou dizendo aqui que o Carille não erra, acho que em nenhum momento é isso que nem eu, nem você queremos dizer. Ele errou muito contra o Corinthians. Muito, mas ontem na coletiva ele falou que nada do que aconteceu foi o que ele tinha planejado. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né? Eu acho que ele pensou em outra coisa e não conseguiu executar também pela... Claramente, né? Imagina ele fala, o jogo do Corinthians foi exatamente o que eu pensei. Era isso não, mas ele poderia ter dito, a minha ideia era aquela mesma, mas foi mal executada. Ele disse que a ideia não era aquela. E eu acredito, acho que ele é um cara honesto. Falou assim, não era para ter marcado tão baixo, não era para ter ficado tão passivo. Então, assim, eu manteria o Carille. Sei que ele não é o melhor técnico do mundo, talvez não seja o que tem mais o que a gente... Mas o Santos não é o melhor elenco do mundo, esse é o ponto. Entendeu? Eu acho que assim, se você tá com um elenco como o Palmeiras, se você tá com um elenco... Por exemplo, o Abel errou super contra o São Paulo. Tinha que ter... O Abel Ferreira, né? Tinha que ter entrado com o time completo, tinha que ter jogado com o São Paulo de maneira direito, tinha que ter... E errou em não jogar com o time completo e jogar com... Erra! Como o Renato Gaúcho, todo mundo falou, ninguém gostou da postura dele contra o próprio Grêmio, né? Eu também acho que por mais super machão que o Renato Gaúcho seja, óbvio que sente você ver o Grêmio naquela situação. Não acho que o cara tá feliz. Ele prefere 1000 vezes que se fosse o Inter caindo, entendeu? Se fosse qualquer outro time, não fosse o time dele, querendo ou não, tem um relacionamento, um sentimento ali. Então, óbvio que é o que a gente tá colocando. E a sua frase foi muito boa. A gente tá cansada de recomeçar. Então, tá cansada de chegar um ou outro e uma nova estrutura, porque eu acho que hoje, dentro do futebol do Carille, a gente joga com 3 zagueiros e a gente joga. Só que um deles é o Kaique, que é um cara que trabalha a bola, que é um cara que sai com a bola. A gente tá jogando... Ontem, cara, a gente jogou com 3 zagueiros, 64 no meio de campo e 3 na frente. Faz tempo que a gente não jogava com 3 na frente. E eu até achei estranho, né? Você vê, por exemplo, você jogar com o Tardelli, o Marinho e o Ângelo. Não achei que fosse dar certo isso aí. E a gente tem que falar do Marcos Leonardo, né? E Santos, um abraço. Se vira, time. Que assim, foi mal. Você deixou até o fim, falam que talvez o Santos não tenha a melhor relação com o empresário dele, que eu acho que é o pai dele. Um abraço. Mas eu tenho uma suspeita. Não é informação, não é nada de informação, é suspeita. É informação, gente. É suspeita, eu juro, mas que se ele jogou ontem é porque alguma coisa resolvida tem. Porque ele não vinha jogando até agora. Aí ontem ele vai lá e entra, e o Carille fala, sentir segurança para colocar ele. Alguma coisa me parece que tem. Pode ser um wishful thinking, né? É isso que eu quero acreditar, mas eu não acho bizarro da minha parte pensar isso. Acho que pode sim ser uma hipótese, sabe? De ele está tá mais perto de renovar, então ele pode entrar ontem. E além dele, Bel, quero ressaltar a entrada do... Ele foi maravilhoso, ele não bateu bem o pênalti, mas entrou. Repeti essa frase 1000 vezes. O Santos teve uma bola que quase entrou e não entrou, e uma que quase não entrou e entrou. Né, o lance do Marcos Guilherme versus o lance do Marcos Leonardo. Até difícil de não confundir os Marcos alguma coisa, né? Essa coisa de nome composto. É que são bem diferentes, né? Mas o Santos gosta disso. O Santos, a gente já fez essa análise, né, amiga? O Santos, ele é o time que falta como fala? Falta o paçoca, né? Falta esse tipo de... esse catatal. Mas a gente tá recuperando, porque tem a dancinha. Ontem teve dancinha, já é o primeiro passo. Gente, mexe com o meu coração de uma maneira irreconhecível quando eu vejo algo desse acontecendo. Primeiro que ele bateu o pênalti muito mal, né? Vamos convenhar a vida aqui, que o goleiro do Fortaleza, um abraço para você, onde você quer que você esteja, porque você nos ajudou muito ontem. Porque se o Santos perde esse pênalti, e até legal que tenha sido ele, né? Porque, se eu não me engano, você já tinha tirado o Marinho, você já tinha tirado o Tardelli. Sim, isso. Por exemplo, eu vejo muito... É que a gente nunca viu. Mas poderia, por exemplo, o Felipe Jonathan querer bater. E daria certo se ele quisesse, se ele tivesse a confiança de bater, porque é o Felipe Jonathan, entendeu? Peraí, moleque, você tem de idade, eu tenho de carreira. E eu tô aqui há muito mais tempo lutando contra esse rebaixamento do que você, né? Ou o Marcos Guilherme, por exemplo. Nossa, o Marcos Guilherme tem uma carinha que vai com toda a vontade, acaba isolando. Porque ai, Deus me livre, para a paz, Abel, afasta isso aí. Bel, tem uma coisa off-topic aqui para falar, que hoje de manhã a gente anunciou no nosso Twitter, que a gente acordou feliz, que a gente sabia, que eu tinha acordado feliz. Sorrindo mais que o Pituca, marcamos o Pituca no post e o Pituca respondeu a gente. Mentira! Verdade, menina? Verdade, ó, estamos prestigiados por Diego Pituca, que é a fotinho. Amiga,
Ó, foto do Pituca, marcamos. Amiga, manda uma mensagem para ele agora. Eu vou mandar. Pituca, fala, Hanyu Kishinewa, Kuni Kishinewa. E vê se ele responde. É isso. Mas, Bel, a gente entrevistou o Pirani recentemente e a gente viu como ele é um menino de cabeça boa. Como ele tem cabeça boa, né? Acho que foi impressionante, assim, repercutiu super bem a nossa entrevista com o Pirani. E aí, ontem, como ele entrou bem, né, Bel? Que diferença ele fez para o time? Fiquei muito feliz de ver ele entrando tão bem. Hoje o Santos ele tá com um misto interessante de jogadores inteligentes e jogadores raçudos, que às vezes eles podem vir a ser os mesmos um dia, mas porque eu julgo que tanto o Pirani como, por exemplo, Pirani, Zanocelo e Kaique são jogadores muito inteligentes, muito técnicos, que às vezes falta corpo. E assim, o que é mais fácil, corpo ou inteligência? Risos. Então, tipo, é muito mais fácil para esses jogadores simplesmente entrarem numa academia, entrarem num fortalecimento. A gente viu como os jogadores... O Rodrigo saiu daqui um palitinho, hoje já tá, tipo, um gravetinho lá no Real Madrid. Mentira, ele já tá bem mais forte do que ele saiu daqui. Então, o próprio Neymar saiu daqui muito magro, hoje já é um cara que até brigam com a barriguinha dele quando aparece. Então, eu acho que, assim, são jogadores muito inteligentes, muito técnicos, com muita visão de jogo. Hoje o Santos tem um time muito inteligente. Né? Eu falei desses 3 jogadores porque eles, por exemplo, é diferente você ver a postura deles, por exemplo, uma postura de um jogador que eu adoro, Copete. É raçudo, mas não tem essa visão de jogo. Tem a velocidade, tem a vontade, tem a garra, não vai falar mal do time, não vai desrespeitar o time como a gente já viu jogadores fazendo, mas não tem a visão de jogo de Gabriel Pirani, de Vinícius Zanocelo, do próprio Kaique, né? Você tem um cara diferenciado. E que é importante também. O que aconteceu com o Kaique ontem, gente? O que foi o jogo do Kaique ontem? Que absurdo. Ainda temos que falar sobre Ângelo. Ângelo, exatamente. Mas, cara, o Ângelo é uma coisa assim que até em off também o Vitor Ângelo já falou. Meu, aparece qualquer ex-ídolo do Santos, ele pira. Ele é um cara que tem, lá na Vila, né? Ele é um cara que tem um amor pela história. Isso é muito bonito. Todo mundo fala assim que o Ângelo é isso dentro de campo, só que assim, o sentimento que ele tem com o clube, pertencer a isso, é muito bonito. Isso é importante. Isso, para mim, importa muito, muito. Eu acho lindo. E, cara, eu acho muito... Quando um jogador entende a grandeza de onde ele tá, isso potencializa, sabe? Na minha opinião. E eu acho que o Kaique, apesar de ele ser um pouco mais discreto, assim, né? Mostra também quanto ele entende, o quanto ele dá dentro de campo, mostra que ele entende onde ele tá e a responsabilidade que ele tem. O jogo que o Kaique fez ontem foi um absurdo. O Kaique tem 17 anos. E fugiu de casa, cara, sério. Que loucura. Segunda vez que eu coloco uma música nesse podcast, você percebeu? Essa foi mais suave. Parabéns, encaixou mais uma. Cada um com as suas habilidades. Cara, quem foi o melhor em campo para você ontem, Bel? Não entendi, cortou. Quem foi o melhor em campo para você ontem? Acho que foi o Tardelli, né? Mentira, aquela pessoa que nem assistiu o jogo. Eu acho que... Putz, que assim, o Marcos Leonardo foi decisivo. O que a gente precisa nesse momento é resultado, então não tem como não falar que foi o Marcos Leonardo, mas eu acho que assim, eu vi os comentários no meu canal, as pessoas gostaram muito, muito, muito do Lucas Braga. Eu acho que é um cara que... Ele é muito esforçado, né? Ele por exemplo... Ele também entende. Mas ele é, por exemplo, um cara que como veio da Várzea, o que ele é? Ele é muito mais esforçado, ele é muito mais da garra do que do entendimento técnico do jogo, mas ele se esforça para fazer. Então ele se esforça para ser o melhor, né? Como ele falou, a gente já falou com ele também, né? Mas como ele comentou pra gente, né? Tipo, que ele é um cara que tá sempre aprendendo, ele é um cara que... e sabe de uma coisa? A Gabi Brino, ela fez... não sei se saiu, mas eu vou falar. Ela fez uma entrevista... saiu? Você viu se saiu essa entrevista? Não vi. Putz, então eu não vou falar quem é, mas ela ela fez uma entrevista muito legal que ela tava me contando com um jogador do Santos, que você não espera. Ela falou, cara, ele é um cara que ele acaba o jogo, ele via rede social. Ele parou. Ele teve questões psicológicas, assim, de repensar sobre isso, e ele não deixa os moleques verem rede social. Acaba o jogo, ele tira ele fala pro Ângelo, ó, não faça isso. Ele fala principalmente para os meninos, sabe? Não é o momento de você ver rede social. Jogo bom, jogo ruim, não é esse momento. E achei muito legal. Essa entrevista deve ter... Vou pesquisar aqui. Gabriela Brino. E assim, sobre isso, né? Eu deveria aprender com eles também. Eu acho importante.
E é louco, Bel, porque ao mesmo tempo que a torcida do Santos ama ver o Pirani jogando assim, o Marcos Leonardo fazendo 2 gols, muita gente ainda critica o Ângelo, né? Falando, ele não é tudo isso. Tipo, cara, ele tem 16 anos, acabou de fazer 17, né? Ele ainda vai evoluir tanto. Eu acho que o nosso apoio, assim, acho que a gente não pode ser 100% do tempo Isabel e passar pano sempre, mas Cara, acho eu que adoro isso. O que as pessoas julgam a Anitta de ter opinião pra tudo, eu adoro que eu sou 100% julgada. Eu sou muito julgada por por ser passar pano. E eu passadora acho de isso pano. ótimo, é meu personagem. Então, mas eu acho que a gente não precisa sempre dizer, não pode criticar. Acho que a gente pode fazer críticas, tipo, ele segurou demais a bola, tal, mas não desincentivar, não dizer que ele não tem tamanho para jogar no Santos, entendeu? Tem maneiras e Até eu maneiras tenho de tamanho. fazer crítica. E o Ângelo, eu acho que ano que vem, Bel, ter Ângelo, ter Pirani, se o Marcos Leonardo ficar, acho que o Santos tem, um potencial de crescimento muito relevante, porque a gente precisa lembrar, o Pirani é o primeiro ano dele como profissional. O Ângelo, acho que ele foi tratado de uma maneira ruim por alguns jogadores, tipo o Cuca, que fez a gente... E foi aquele jogo contra o Fluminense, né? Fluminense no Perdendo no Maracanã. Maracanã. Aí vai estrear o menino mais jovem da história do Santos. Dane-se. O menino mais jovem que pode receber um 5-0 e ficar marcado e ficar super triste. Tipo, o Santos foi muito irresponsável nesse jogo. Muito. E foi total coisa de Santos. Não foi coisa do Cuca, entendeu? Alguém Eu chegou acho pra que ele e falou: acho que pelo contrário, acho que foi coisa do Cuca isso. Você acha? Tipo, eu quero que esse moleque entre pra ele se lascar? Não, tipo, vou lançar aqui este menino, não para ele se lascar. Tipo, foi o Cuca que lançou. Tem uns caras assim, não tem, no Santos? Que acho que é o Neymar, eu não sei quem que é alguém que tem um cara assim Jair que fala. Ventura fala que lançou o Rodrigo. Foi isso, menina! Você entendeu tudo. Coisa Entendeu? de louco. Então, assim, Mano, mas quem tipo. não lançaria o Rodrigo, né? Um abraço pra quem não lançaria o Rodrigo. E até falando de KJ, né? KJ também, hoje, cada vez menos jogando e ainda faria muita diferença nesse Santos. Mas eu tava pensando, a gente tava falando de Tardelli, não faz sentido renovar, né? Ainda Faz mais se pouco você pensar em Léo sentido. Batistão. O Batistão ele não é exatamente esse centroavante, mas eu acho que no máximo até o fim do Paulista e depois não, entendeu? Mas ele eu vejo como um jogador mais efetivo do que o Raniel. Raniel não dá, e ele tem contrato longo, cara. Ontem, acho que a Sério? hora Até que eu quando? acho que até o fim de 2023. Mentira. Eu acho que é isso. O Giovanni falou ou fim de 2022 ou fim de 2023. Não tem um tempo ainda. Mas ontem, acho que a hora que o Tardelli sentiu, né, que pôs ali a mão na coxa, todo mundo pensou: meu Deus, o Carille vai pôr o Não Raniel dá. e eu não aguento mais. E aí, graças a Deus, ele colocou o Marcos Leonardo, que, mano, mudou o jogo, sabe? É engraçado, né? Porque você vê que o time do Santos, apesar do psicológico ter melhorado bastante, o Santos ainda estava bem nervoso, né? Até a hora do pênalti, que foi assim, foi 100% pênalti. Eu acho que não tinha nem. Demorou mais do que deveria, porque o cara simplesmente empurra a bola. Ele faz assim, ó, na bola. É bizarro. Mano, ele se confunde com a posição dele. O Henry, meu marido, né? Até falei isso no pós-jogo do Ouvinte Santos, mas o Henry acha que ele achou que tinha um jogador na frente dele, sabe? Tipo, quando você empurra o jogador, e era bola. Foi bizarro, não dava para ter demorado para marcar aquilo. E demorou lá 1 minuto, sei lá. Para mim era uma questão de 5 segundos para ver, não precisava ter ido no VAR, assim, na minha opinião. Total. Mas aí a hora que destravou ali, que o Santos conseguiu fazer o gol, aí foi. E muito engraçado, né? Porque foi igual contra a Chape e foi igual contra o Fluminense. Do Fluminense não foi um pênalti, mas foi tipo, tava difícil, aí destrava com um gol, aí vai no fim do jogo meio para retranca, e aí no fim do jogo consegue um contra-ataque ótimo e faz o segundo gol para dar aquela aliviada na torcida. Foi exatamente assim contra o Fluminense e contra a Chapecoense. Contra o Bragantino eu não lembro se foi exatamente assim, mas também acabou 2-0. Mas uma coisa que não dá para negar, né, Bel, é que o Santos melhorou defensivamente com o Carille, né? Não levou jogo contra o Bragantino, não levou gol, louca. Não levou gol contra a Chape, não levou gol contra o Bragantino, não levou gol contra o Fluminense, não levou gol contra o Fortaleza. E são times que, tirando a Chape, né? São times que fazem gol. Que estão lá em cima na tabela porque fazem gol. Exatamente. Tipo, que tem aqueles jogos desgraça, que são os jogos contra o Palmeiras e contra o Corinthians. Mas contra o América eu não vou colocar no balaio, porque acho que foi ali um erro
crasso individual ali do Jean Mota, que acabou estragando totalmente o jogo. Eu acho que eu não vi ontem na Jean sentadinha, Mota? pode ser? Pode. Eu acho que eu Ele ainda não é vi jogador ontem. do Santos, né? Não joga mais. Eu mas acho que ele estava assistindo. Mas uma coisa só para finalizar também é a importância do João Paulo, né? Porque o João Paulo fez uma defesa absurda. Então, absurdo. assim, a defesa tá bacana, mas a gente tem João Paulo, entendeu? Não é que não tá chegando. Sim, É que você tem também o toda a João razão. Paulo, ele tá fazendo uns negócios muito loucos. Então, Mas acho que eu a acho, gente tem que eu acho que tem pontuar. duas coisas também que facilitou um pouco a vida dele, porque o time adversário entra menos na área do Santos. Ele faz defesas difíceis, óbvio que faz. Ele fez uma impressionante lá contra o Corinthians, inclusive. Mas acho que os times, a defesa do Santos obriga os times a chutarem um pouco mais de longe, o que diminui, de certa forma, a dificuldade. Mas não estou dizendo que ele não é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Para mim, ele é o símbolo, ele é o jogador símbolo da resistência do Santos se efetivamente ficar na Série A. É importante falar isso. O João Paulo é o grande símbolo positivo do Santos de 2021. Para mim, ele, e depois do Lucas, enfim, e é isso. Mas ele é o grande símbolo, porque ajudou demais o Santos em diversas situações. Sim, exatamente. Bom, gente, vamos fechando por aqui esse podcast feliz e animado. Prometemos que não ficamos mais uma semana sem vocês. E semana que vem a gente tá aí. Porque semana passada a gente soltou meio cedo, né? Porque foi na terça com o Pirani, não foi isso? Nossa, o Pirani ficou insistindo mais. pra gente soltar cedo, aí é complicado mesmo. Mas vemos vocês aí pra semana que vem. A gente joga contra o Inter e joga contra o Flamengo é meio de semana. Ai, nossa, o Flamengo é tipo uma segunda muito louca. Não é? Semana que vem é só o jogo contra o Inter, né? No domingo, e é a semana livre. Vamos ver se a gente traz uma Vamos ver se a gente treina, né? Vamos ver se a gente treina um pouco. Espero que o Flamengo chegue naquela ressaca braba dos jogadores, assim, uma semana enchendo a cara, porque ganharam a Libertadores, e aí deixem a gente ganhar. Total, põe o time W, assim, nem o time B, porque o time B ainda é difícil. É isso. É isso, gente. Até semana que vem. Beijos. Um beijo.